Como defenderia uma pessoa que está sendo acusada ou investigada de ter envolvimento ou participação no jogo do Tigrinho? As famosas bets ou o famoso jogo do Tigrinho, ele ainda não tem uma regulamentação muito clara no direito brasileiro, nem civil e nem criminal. Portanto, ainda não existe uma determinação clara das condutas dos agentes que divulgam este tipo de jogo. Existe no direito brasileiro uma contravenção penal, que é um crime de menor potencial ofensivo, digamos assim, que determina que é contravenção, logicamente, a exploração de jogos de azar. Essas investigações são um tanto quanto complexas e envolvem uma multiplicidade de crimes e de contravenções. Vamos pegar um caso hipotético em que uma pessoa está sendo acusada ou investigada por 4 crimes que envolvem o jogo do Tigrinho. Na verdade, 3 crimes e uma contravenção. Os crimes são estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. E a contravenção é a exploração de jogos de azar, que já está sendo citado. Lembrando que no Brasil é crime ter cassino, não se pode. Existe uma determinação do governo brasileiro que permite a exploração desse tipo de jogo, desde que seja na modalidade online, como é feita hoje em dia. Para que seja configurado o crime de estelionato nessas modalidades, precisamos entender o que diz o artigo 171 do Código Penal. O artigo diz que é crime obter vantagem ilícita para si ou para outrem em prejuízo de terceiros por meio de artifício árdeo ou qualquer outro meio fraudulento, e a pena é de reclusão de 1 a 5 anos, além da multa. Nos casos do jogo do Tigrinho ou das bets, existe uma margem muito difícil de entender se o agente tinha a intenção de praticar aquele crime de estelionato. Eu entendo que é o seguinte, existem 2 possibilidades. A primeira é quando ele tem a intenção e utiliza daquele meio para praticar o crime de estelionato. Como, por exemplo, se o agente está divulgando a plataforma, digamos, do Tigrinho e promete que ele vai receber resultado ou vai conseguir receber dinheiro fácil se ele depositar certo valor. E aí está agindo com um meio árdeo e fraudulento para conseguir uma vantagem ilícita. Diferente seria se o agente está apenas divulgando a plataforma, como um patrocínio, por exemplo. Aí não existiria o dolo dele agir como estelionatário. Do mesmo modo, o crime de associação criminosa, que está previsto no artigo 288 do Código Penal, que diz que é crime quando 2 ou mais pessoas se associam para a prática de algum delito. No caso desses jogos do Tigrinho, existe, claro, que uma rede por trás desse tipo de plataforma. Só que tem que entender se o agente ou o influenciador ou a influenciadora está diretamente ligado naquele núcleo criminoso. Se ela tinha a intenção de associar-se com outras pessoas para cometer algum tipo de delito. No nosso caso hipotético, o crime de estelionato ou a contravenção de exploração de jogo de azar. Ainda tem a tese de que a exploração de jogo de azar estaria absolvida pela conduta do estelionato, utilizando-se o princípio da absolvição, que diz que o crime meio é absorvido pelo crime fim. E isso a gente deixa para o próximo vídeo para explicar melhor para vocês essa tese. A lavagem de dinheiro, ela é um crime que exige uma análise muito delicada do acervo probatório do inquérito ou da ação penal. A lavagem de dinheiro, basicamente, você pega um dinheiro que é ilícito e utiliza-se de meios legais para tornar esse dinheiro lícito. Aí depende muito da investigação. Não se pode assim dar um parecer sem que haja uma robusta análise das provas colhidas tanto pela autoridade policial, quanto na justiça, quanto judicial. Em relação aos outros crimes, de prática, teria que tentar afastar o crime de estelionato, porque deve ser analisado a intenção do agente, baseado naqueles 2 fatos que eu falei. Em relação à associação criminosa, deve-se buscar uma análise acerca de verificar se o agente que está sendo investigado estava dentro daquele núcleo criminoso, associado às outras pessoas, para cometer aquele delito, e a tese da absolvição em relação à contravenção penal de exploração de jogo de azar com o crime de estelionato. E sobre a lavagem de dinheiro, uma análise robusta das provas colhidas, tanto no inquérito quanto na ação penal, para realmente verificar se o investigado ou a investigada agiu na intenção de pegar dinheiro ilícito e torná-lo lícito. Meu nome é João, sou advogado, especialista em direito penal e processo penal, e para mais vídeos como esse, me siga no Instagram.